Hoje vivemos num período onde parece que os sentimentos são a coisa mais importante. E não é hoje isso. Não é hoje que isso acontece. São anos. Os desejos do nosso coração, da nossa carne, nos movem e nos impulsionam a fazer coisas. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver duas pessoas na rua discutindo. Uma ocasião eu estava chegando em São Paulo com meu esposo e nós vimos uma cena que me chamou muita atenção. No meio de uma avenida grande, de entrada da cidade, uma Kombi estava parada no meio da estrada e dois homens discutindo e brigando de uma maneira. Parecia que o que a gente entendeu é que eram parentes, mas estavam querendo se matar no meio da avenida por causa de uma briga, de uma discussão. Não são poucas as vezes que a gente vê em jornais alguém que desceu com um revólver e atirou no outro por causa de uma ira profunda que aconteceu. E, a partir daí, a sua vida ficou completamente destruída. A palavra de Deus diz assim, em Tiago 1,19: Assim, meus queridos irmãos, tende estes princípios em mente. Toda pessoa deve estar pronta para ouvir, tardia para falar e lento para se irar, porque a ira do ser humano não é capaz de produzir a justiça de Deus. Às vezes vivemos situações em nossas vidas que a gente diz: meu Deus, eu estou sendo injustiçada, eu não estou sendo ouvida, eu não estou sendo atendida porque o que eu estou requerendo é legítimo. E aí a gente entra numa situação de uma ira profunda, uma sensação de injustiça profunda. E isso nos faz mover na direção, muitas vezes numa direção completamente equivocada. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus está dizendo que a nossa ira, a ira do ser humano, não vai fazer com que a justiça de Deus se manifeste. É mais ou menos assim: se você vai se defender disso da maneira equivocada por causa da sua ira, eu não vou me mover. E Deus sai dessa história. E o resultado disso é uma situação bem amarga. Mas quando nós começamos a andar com Deus e percebemos que a maneira de Deus enxergar as coisas e tratar das coisas, ela é muito mais alta do que a nossa. Aí nós aprendemos a nos esconder debaixo das suas asas e esperar que Ele se manifeste a nosso favor. Quando nós decidimos obedecê-lo e amar os nossos inimigos, quando decidimos, sim, porque é uma decisão pessoal, não é uma mudança de sentimento, mas é uma decisão pessoal de dizer: Deus, eu sei que eu tenho o direito de revidar, mas eu entrego esse direito em tuas mãos para que o Senhor venha a meu favor. E eu descanso nele. Não é que eu fico numa posição esperando que ele dê uma varada na cabeça daquela pessoa. Não, eu abro mão e eu descanso nele. E eu declaro perdão sobre aquela situação para que o Senhor possa tratar aquela pessoa. Qual é o pai que se contém quando vê seu filho ser injustiçado e aquele filho agir com amor com relação àquela pessoa? Não tem um pai que não tenha o ânimo de se levantar para resolver aquela situação. Então Deus espera que você acredite que Ele é seu pai e que Ele vai cuidar de você independente de qualquer coisa. Então é tempo de desistir da ira. Como a Bíblia diz, deixa a ira e abandona o furor, porque isso não vai terminar bem. Então, queridos, eu quero animar a cada um a se levantar e acreditar que Deus é Pai amoroso e que vai defender a sua causa. E Ele espera de você que você perdoe, assim como Ele perdoou os seus inimigos, porque o perdão de Deus foi liberado na cruz do Calvário. Eu sei que muitos não vão ser beneficiados com esse perdão porque decidiram viver debaixo de ira e de rebeldia. Mas aqueles que se submeterem ao Pai das luzes vão ser extremamente abençoados. Desista da ira. A ira é um péssimo conselheiro e vai levar você para um lugar muito ruim. Deus te ama, quer trazer você para perto dele. E Deus não é um Deus irado, um Deus que age precipitadamente. Agora é tempo, queridos, de olharmos para o Senhor e imitarmos o seu modelo. E assim nós vamos ser abençoados. Que Deus lhe dê uma semana de vitória e que a ira seja anulada da sua vida, para que o Senhor derrame sobre você tudo que Ele quer derramar. Em nome de Jesus. Amém?